Bom dia, pé no chão, que não somos passarinhos, não podemos ficar voando, não existe magia, ninguém aqui faz magia, dá uma piscadinha de olho, mexe com a boca, ou faz uma abracadabra e as coisas acontecem e se resolvem por mágica. Não existe isso. Poderia ser muito interessante, muito bom, mas não existe. A gente tem que fazer as coisas acontecerem. E muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa da ajuda de outras pessoas. E às vezes de muitas pessoas. Este é o programa Agenda 004, de toda segunda-feira, em que eu proponho alguns assuntos para que se preste atenção, que quando tiver uma notícia, dá uma olhada no que está acontecendo nesse assunto. A gente se informe sobre o assunto, na medida em que tem tempo. Tem o Google para a gente pesquisar assuntos sérios, né? E faça uma estratégia, como é que a gente pode agir, como é que nós e outras pessoas podemos agir para esses assuntos, que são assuntos coletivos, né? E a gente haja, faça alguma coisa, na medida em que pode, claro. Nas pequenas coisas que pode, e também trocar ideias com outras pessoas, através das redes sociais, mais ideias de verdade. Por isso eu vou colocar aqui 3 assuntos para que a gente preste atenção, não só durante a semana, mas enquanto for necessário. E sempre vou colocar junto com o assunto e as mentiras. Primeiro assunto é democracia. Democracia e as mentiras. Segundo assunto, saúde. Saúde e as mentiras. E terceiro assunto, o planeta e as mentiras. Para a gente não ficar caindo em fake news. Que tem gente que produz mentiras, fake news, por querer. Porque são inimigas da informação correta. Se uma afirmação não pode ser comprovada mesmo, tá? Fé não é comprovação. Porque a pessoa pode crer ou não crer naquela fé. Então não é comprovação. Cientificamente, nem juridicamente é comprovação. Não é verdade? Se a pessoa afirma uma coisa sobre política que não consegue comprovar, que não consegue encontrar explicações racionais, é mentira. Tem que ter pelo menos um mínimo de informações racionais. Se fala uma coisa sobre saúde e não tem base, é mentira. Se vai falar uma coisa sobre o planeta Terra e não tem bases racionais, científicas, é mentira. Democracia é um assunto extremamente importante. A democracia não é só um direito nosso, é um dever nosso. Porque a democracia é o direito de todo mundo poder dar sua opinião. Mas a sua opinião tem que ter alguma razão, tem que ter uma base racional, tem que ter argumentos. Não pode ser uma mentira. Eu não posso chegar e dizer a tal pessoa vai fazer tal coisa sem dizer, mas por que ela vai fazer tal coisa?
Ela mostra que ela vai fazer tal coisa na política. A tal pessoa, por exemplo, vai fechar igrejas. Em que você se baseia em dizer que um político vai fechar igrejas? Quando foi que ele disse isso? Quando foi que ele já demonstrou essa atitude? A pessoa roubou tanto e tanto dinheiro. Onde tu tens uma prova sobre isso? A democracia, para que ela se mantenha, ela tem que se basear na troca verdadeira de ideias. Inteligente. Troca inteligente de ideias. A política é necessária porque ela é o canal onde se faz a troca de ideias. Organizado em setores, né? O condomínio, se você mora num condomínio, você sabe que existe o bate-papo dos moradores e existe a assembleia. Então, no bate-papo dos moradores, os moradores vão trocando ideia daquele condomínio e daí chega na assembleia, aí eles botam as ideias todas, as ideias ali na frente de todo mundo, expõem as ideias, e ali vai se tomar uma decisão, né? Essa ideia aqui é melhor que a outra. Isso é democracia. Num país é mais ou menos a mesma coisa. Claro que algumas pessoas são mais experientes e mais estudadas em certos assuntos. Então nós vamos ouvir essas pessoas. Não vamos ouvir as mentiras e os mentirosos, os produtores de fake news. E isso nós vamos ter que fazer. Porque nos últimos 6 anos, desde propaganda desse governo que está saindo, e durante o governo sabemos que havia um plano ditador. E que muita gente ainda acredita nesse plano ditador. Mas a ditadura é o contrário da democracia. É onde alguns decidem o que é bom para todo mundo. É assim que funciona uma sociedade saudável. Algumas pessoas decidirem por nós todos o que se deve fazer, o que não se deve fazer, onde se deve gastar ou não gastar dinheiro, o que é certo e o que é errado, até na vida das pessoas, na intimidade, na moral. Alguns decidem por todo mundo. Na saúde. A saúde foi, graças a Deus, tivemos o SUS durante a pandemia. Mas passou por um grande perrengue de ataques e agora de esvaziamento do seu orçamento. Não só a saúde, a educação. Porque algumas pessoas soltaram muitas mentiras, muitas, sobre o coronavírus, sobre a Covid, sobre as vacinas, sobre muita coisa. Algumas se apoiaram em algumas religiões para dizer, nós estamos protegidos porque fizemos jejum, porque lemos o salmo não sei qual, e com orações, e aí a pandemia não vai nos pegar. Não é assim que as coisas acontecem. Lembre-se, não tem mágica. Milagre é outra coisa. Mas milagre ninguém pode prometer. Não concordo. Ninguém promete. Se fizer um jejum aqui de 3 dias, todo mundo ajoelhado e fazendo oração assim. Alguém pode prometer milagre? Não. O máximo que se pode fazer é orar. É orar. Deus, fica conosco para ver se a gente encontra a cura. E ele deu a cura através dos cientistas.
que produziram a vacina através da ciência. Ou quase cura, né? Vamos chegar lá. Um dia o coronavírus não vai mais provocar essa Covid mortal. E outro assunto é o planeta. Sim, o planeta sofre uma grande crise climática provocada por nós. E nós sabemos por quê. Não é um castigo de Deus, é uma crise climática provocada por nós, nossa grande poluição, nosso grande consumo irresponsável de elementos do planeta Terra, principalmente combustíveis fósseis, e nosso extremo mau cuidado com as florestas, por causa da ganância de alguns. Não é um castigo divino, é consequência das nossas atitudes. Isso é um assunto de se preocupar e de se informar, não só esta semana. Mas quero aproveitar essa semana para chamar a atenção sobre esses 3 assuntos. E claro, surgem todos os outros que são da realidade, né? Mas é esses 3, democracia e as mentiras, saúde e as mentiras, planeta e as mentiras. Deus não quer destruir o planeta, nem castigar as pessoas com doenças. E não quer um governo de ditadores que possam mandar e desmandar. Não é verdade? Um bom dia.